Pastor Genésio, que vai fazer manuseio da tua palavra, Pai, estará trazendo uma mensagem do teu coração aos nossos corações. Então abençoa teu filho, usa na simplicidade do seu coração. Assim eu te peço em nome de Jesus. Receba o nome de Deus com palmas. Glória para Jesus. Pastor Genésio. Glória a Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Somos irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Em Lucas capítulo 4, Aleluia. Lucas capítulo 4, versículo 16. Estou grato mais um dia pela presença de Deus, porque Deus é fiel, Ele é bondoso, e Deus é maravilhoso. Eu quero contar, antes de eu começar a pregar, eu quero contar algumas bênçãos que o Senhor me deu. A primeira bênção que o Senhor me deu foi uma bênção que foi muito maravilhoso, porque Deus usou uma irmã e me deu essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia aqui, ó. A Bíblia do pregador com poder. Ela ensina o cara montar a igreja, ensina como fazer arte, ensina tudo, eles têm 101 encontros. Ensina até como o cara da Santa Ceia, ensina até como proceder do pastor, até a ética, ensina tudo sobre a igreja. Deus, Ele é fiel. Por quê? Porque eu tinha 7 Bíblias e eu dei minha Bíblia pedindo. E Deus me deu essa. E outra vez que eu quero contar, que Deus usou uma irmã e ela perguntou o que eu queria receber. Aí eu falei, pera, eu estava mais dia desejando aquele pedestal aqui. Aí Deus usou a irmã e me deu aquele pedestal. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Agora Deus vai usar por outros equipamentos da volta ali. Mas já dá para tapar, mas falta esse equipamento ficar melhor. Deus vai... Aleluia. Amém? Quem achou capítulo 4, versículo 16? Amém? Capítulo 4. Amém. Capítulo 4, versículo 16 e diante. Amém? E assim, chegando em Nazaré, onde foram criados, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, entrou na sinagoga e levantou-se para ler. E lhe foi dado o livro do profeta Isaías, que abrindo o livro, achou o lugar em que estava escrito. Amém? Só essa palavra. Chegando em Nazaré, onde foram criados. E outra tradução diz, aonde concluíram. Pode citar. Pode citar. Eu quero dar um tema para essa mensagem. Em Nazaré, Deus vai te exaltar. Esse é o tema que eu quero dar para essa mensagem. Quando eu olho para essa mensagem de Lucas capítulo 4, eu começo a extrair algo extraordinário do texto. Eu começo a tirar algo que Jesus, Ele começa a falar no nosso coração. Porque Deus, Ele vai saindo de 40 dias, 40 noites do deserto, onde Ele é levado pelo Espírito ao deserto, para buscar revestimento, poder e autoridade de Deus para fazer o ritmo. Que Deus enviou Ele na terra, nascido através de Maria, em carne e em espírito. A palavra diz que Ele sai agora, Ele vai para uma cidade e convive. E essa cidade é onde Ele passa a maioria do tempo lá, onde Ele converge desde pequeno. A palavra diz que Ele entra numa sinagoga, que hoje para nós é santuário ou templo, ou casa de oração. E Ele entra nesse lugar, e quando Ele entra nesse lugar, a palavra já havia profetizado sobre Isaías, falando que Isaías, falando sobre a vida do Mestre, a vida de Jesus que ia vir na terra para libertar, para dar vida ao cativo e tirar da opressão dos oprimidos. E a palavra de Deus diz que Ele veio, sentou na cadeira do meio. E quando Ele senta na cadeira do meio, a palavra de Deus diz algo interessante, que Ele é dado uma oportunidade, Ele pega o rolo, e esse rolo que Ele pega, a palavra de Deus diz que Ele começa a ler Isaías 61. Para quem lê a Bíblia sabe o que faz Isaías 61. E a palavra de Deus diz, mas lá, depois que ele lê Isaías 61, a palavra de Deus diz que rapidamente ele entrega o rolo. Ele
falou e se cumpre a minha palavra. Ele começa a falar sobre Naamã. E depois ele começa a falar sobre a história da viúva de Serepta. E ele começa a falar. E quando ele começa a relatar, o povo fica maravilhoso com poder, com autoridade, que sai da boca dele, que sai de sabedoria. O povo fica maravilhado. Aí lá na frente, no versículo 6, ele vai falar: nenhum profeta na tua casa é bem recebido. Aí lá em João, capítulo 43, Natanael vai falar bem assim: pode vir uma coisa boa de Nazaré? Amém? Cada um tem uma essa mensagem. Em Nazaré, Deus vai te exaltar. Aqui eu aprendi algo interessante nessa passagem. Porque quando Jesus, ele estava ali em Nazaré, na cidade de Convívio, e onde ele passava a maioria do tempo, a palavra diz que ele entrou dentro de uma sinagoga. Quando ele entra na sinagoga, ele começa a pegar o rolo, começa a falar e dizer: hoje se cumpre a minha palavra, ele está lançando uma profecia. E ele rapidamente, ele é ali, não aceito pelo aquele povo que está ali. E o povo que não aceitou ele foi o próprio pastor, que é chamado príncipe da sinagoga, Jairo. Não aceitou ele naquele tempo. Pegou ele pela mão. Só que antes ele perguntou a esse, o filho de José, o carpinteiro, pega ele pela mão e leva ele para fora da cidade, leva ele para o alto do monte, tenta precipitar ele de alto a baixo. Eu aprendo algo interessante nesse texto, que Jesus, ele queria conviver no meio. Só que entrou um algo, que a palavra de Deus diz que quando a gente começa a querer se exaltar, a Deus ele coloca nós para ir ao pó. Faz com que nós venhamos se humilhar. Por quê? Porque a palavra ele diz bem claro que já não vive mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque a palavra vai dizer bem claro, irmão, que não é eu que tenho que viver, mas é Cristo. Por quê? Porque o próprio João falou que ele cresça que eu diminua. Entrou um soberbo, uma arrogância na vida desse homem Jairo. Jairo, se você estudar no contexto histórico, você vai ver escrito nos outros personagens, você vai ver que ele era um homem honrado. Ele era um homem bem aceito na cidade. Ele era um homem que estava nos outdoor. Ele era um homem que ganhava salário daquela igreja. Ele era um homem bem requisitado daquela cidade de Nazaré. Mas quando o Espírito, o próprio Jesus que conviveu no meio dele, ele não pôde conviver. Porque entrou no soberbo, uma arrogância na vida do Cristo. E a palavra de Deus diz: opera no Deus, quem impedirá? Aí Deus vai para fora da cidade. Porque ele queria precipitar ele de alto a baixo. E vai para fora da cidade. E quando ele vai para fora da cidade, a palavra diz que ele começa a operar, fazer maravilha. Como ele falou em Isaías 61. Ele falou: segundo a minha palavra. Por quê? Porque a palavra diz: sem ele nada poder fazer. Por quê? Porque nós vivemos uma época onde acabou esse movimento da havendo reteté. Onde acabou o avivamento. Por quê? Porque o avivamento, irmão, ele não é de qualquer jeito. A Bíblia diz que o templo, o Espírito de Deus, ele não pode habitar dentro de uma casa. Porque há três tipos de casa. Casa nós temos moradia do Espírito, casa de oração e casa habitação, aonde se chama família. Por quê? Porque hoje tem muita gente, irmão, que querem ter Jesus no meio, mas estão expulsando Jesus de dentro pela arrogância, pelo soberbo, pela mentira, pelo adultério, e Deus não pode conviver no meio. Estão tentando matar ele de qualquer forma. Por quê? Porque a palavra diz que já levou ele para o alto do pico do monte e tentou precipitar ele de alto a baixo. Eu aprendi algo interessante, irmão, nessa passagem. Se nós for ler, nós vamos ver que Deus, quando ele vem voltando pela cidade de novo, você vai ver que Deus ele faz um ato de acontecimento para Jairo se voltar aos pés de Jesus e reconhecer que ele era dependente do Senhor. Eu aprendi algo interessante aqui, irmão. Por quê? Porque tem momento, irmão, na nossa caminhada, se nós não prestar atenção, se nós não parar para começar a vigiar e ficar atento no que nós estamos fazendo, nós tira Jesus do centro. Nós tira Jesus da vontade que ele quer. Porque às vezes nós achamos que o estado, a fama e a posição já está bem em nossa vida. Nós começamos a fazer aquilo que Deus nos agrada. Nós deixamos subir e a arrogância traz uma direção errada. Por quê? Porque nós começamos a deixar que a fama, o soberbo e a arrogância começa a subir para a cabeça. E acha que você é melhor do que todo mundo. Acha que você é o único.
acha que você é a única Coca-Cola, entendeu? Só que a palavra de Deus diz, e a palavra vai dizer, que agora quando Deus vem voltando para Nazaré, no capítulo 8, eu aprendi algo interessante, irmão. Eu aprendi algo interessante que quero começar a pregar nessa noite. Quero falar desse grande personagem, que a Bíblia relata. Por quê? Porque Jesus, a Bíblia diz que ele é amor, e o amor de Jesus é o amor águia. E quando Jesus vem voltando para a cidade e volta, irmão, eu aprendi algo interessante. Que agora Deus permitiu acontecer algo na casa de Jairo, para ele reconhecer e saber que ele era dependente do Senhor. Deus permitiu que a promessa, o sonho e a herança venham a ponto de falecer. A filha dele está a ponto de falecer. E agora ele olha para si próprio e ele se vê sem poder fazer nada. Porque ele tinha todo o requisito que uma pessoa quando tem suprema arrogância, ela tem fama, estado, tem dinheiro, tem tudo. Mas isso não é tudo. Porque Jesus permitiu que ele conseguisse tudo. Mas Deus não deu algo chamado dom da cura, dom da maravilha para ele. E a filha dele começou a padecer da cadeia e não pôde fazer nada. E ele olhou-se para si próprio. E ele começou a saber notícia que Jesus ia curando. Que Jesus ia fazendo prodígio maravilha. Como entrou no tempo e falou, se cumpre a minha palavra, Isaías 61. Aí ele não perdeu a oportunidade, sabendo que Jesus vinha voltando. Ele saiu do lado dele. E agora ele foi até o encontro de Jesus. Só que nesse encontro ele teve que tomar uma decisão, irmão. E olhar para si próprio. E eu creio que ele parou e analisou, porque tinha uma multidão vendo ele. E aquela multidão conhecia ele. E ele não poderia fazer um algo se postar diante de Jesus. Porque a tradição da cultura daquela época adorava só a Deus. Não adorava Jesus. E agora ele tinha que prestar atenção no que ele estava fazendo. Ou ele se prostrar diante de religiosidade, diante do querer humano, ou ele se humilhava diante de Deus. Porque se ele se prostrar diante de Deus, ele estava escado pelo cargo, posição, até salário da igreja. Mas ele não quis saber. Porque a palavra diz em Tiago, humilhai debaixo da potente mão de Deus, porque em tempo oportuno muitos exaltará. Aleluia! Quando ele chegou, ele reconheceu que ele precisava se humilhar, precisava reconhecer a grandeza de Jesus. Eu aprendi algo interessante, porque ele começou a invocar, ele começou a clamar, ele começou a pedir para Jesus ir na casa dele. Ele começou a chamar Jesus para entrar na casa dele. Só que quando Jesus vai sendo interrogado, vai sendo pedido, vai sendo ali, falado ali para ele ir para a casa do Jairo, eu aprendi algo interessante. Por quê? Porque a palavra diz em Eclesiastes 3, para tudo há um tempo. Há um tempo da promessa liberada, mas há um tempo para ela se cumprir. Quando rapidamente ele chega para clamar a Jairo, a palavra de Deus diz que ele começou a clamar, ele começou a invocar o Senhor ali, pedindo para ir na casa de Jairo, para entrar na casa dele. Aí os contra, os que não queriam que ele ganhasse, conquistasse ou alcançasse alguma coisa, chegaram para ele e dizer: para de clamar, para de rogar o mestre, porque a tua filha, o teu sonho, a tua herança e a tua promessa já está morta. Para de rogar o mestre. Ao mestre libera uma palavra e diz para ele: se tu crer, tu verás a glória de Deus. A tua filha não está morta, ela só dorme. Ela só dorme. Aí quando ele está clamando, rogando ao Senhor, rapidamente sai uma mulher que ela toma uma decisão. Porque em número vai dizer que ela tinha que ficar separada, porque ela era imunda. Ela era considerada leprosa. E ela tinha duas coisas. A primeira coisa que ela tinha, que ela era rejeitada, porque ela não podia dar filho. E a segunda coisa, que ela tinha que ficar separada, porque ela tinha um fluxo de sangue. A palavra de Deus diz que ela tinha que ir para um lugar chamado leprosário. A mãe dela levou ela para ficar 7 dias, como fala lá em Levítico 19, 20. Fala o tempo que tem que ficar. Era 7 dias. E depois fala como ela tinha que fazer para sair de lá, da expiação, do erro, e assim ia. Só que Deus permitiu que ela fosse adquirir até o último dinheiro, até o último centavo que ela tinha, porque ela tinha bem requisitivo, ela tinha bênção financeira, e ela se apegava naquilo que ela tinha, os bens financeiros, e ela esquecia que ela tinha que levar os olhos dela para o monte de onde que não deu socorro. Ela esquecia disso, e ela se apegava no
dos bens financeiros. Porque a palavra de Deus diz que o bem financeiro até o ladrão e a taça é o corpóreo. E Deus permitiu que ela gastasse até o último dela, para ela saber que ela era dependente do Senhor e não dependente daquilo que ela tinha condições. E rapidamente, quando Deus permitiu ela gastar até o último, aí ela se lembrou do que o povo falava para ela, da maravilha que o povo anunciava que Jesus fazia. E ela criou uma fé, e essa fé ela colocou em prática. E ela creu, se ela ficasse ali, ela poderia morrer, porque ela tinha que ter alguns requisitos, ela tinha que controlar o psique dela, porque senão ela poderia ficar pior do que ela estava, poderia pegar uma depressão ali. Mas não, ela controlou o psique dela. E ela tomou uma decisão de sair dali. Ela falou: se eu apenas tocar na orla do Senhor, a palavra de Deus diz: quando estou fraco, aí que eu estou forte. O Paulo falou isso. Ela mesmo fraca, ela mesmo desabilitada, sem poder andar, o sangue jorrando ali, ela mesma, a palavra não diz como ela foi, mas ela foi, e o caminho foi sendo aberto para ela. E ela chegou, se tocou-se na orla de Jesus. Eu aprendi algo interessante, irmão. Por quê? Porque a palavra de Deus diz no Salmo 135, Salmo 135, abençoado é que os irmãos de união. Mas não é união só de falar, irmão, é união em obra, em atos. Por quê? Porque eu vejo algo interessante, porque a palavra de Deus é até o que nos aborrece e até o que nós amamos. Jesus, quando ele estava ali, entrando em Nazaré, capítulo 8, eu aprendi algo interessante, irmão, que ele não se afastou de Jairo, ele deixou Jairo só um pouco no escanteio, deixou Jairo só um pouco afastado. Aí veio uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue, a filha dele já tinha 12 anos. Eu aprendi algo interessante, porque ela vem e toca na orla de Jesus. E quando ela toca na orla de Jesus, Jairo está ali observando e só olhando e vendo aquela mulher conquistar, ganhar, ver aquela mulher realizar. E ele ali só olhando. Por quê? Porque eu aprendi algo interessante, irmão. Parece que nada está acontecendo em nossa vida. Aí entra uma intervenção. E essa intervenção foi o que aconteceu na vida de Jairo. Jairo ficou no escanteio, mas não foi porque Deus estava abandonando ele. Porque Deus tinha escalado para ele. Porque Deus estava fazendo algo surpreendente para a vida dele. Deus estava fazendo algo surpreendente para a vida dele. Porque não é diferente do dia de hoje, irmão. Às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, parece que nada está acontecendo. E a gente vê só fulano ganhar, vê só fulano conquistar, vê só os outros realizar, e parece que nada é realizado em nossa vida. Deus ainda não tinha deixado Jairo de lado. Deus apenas estava dando tempo para Jairo. Porque esse tempo era o tempo da preparação, da lapidação. Era o tempo que Jairo estava sendo preparado. Aí Deus deixa ele no escanteio. E quando rapidamente ele volta e ele reconhece a grandeza de Deus, se encosta aos pés de Jesus e se humilha entre uma mulher. E quando essa mulher está ali tocando na orla de Jesus, eu aprendi algo interessante, que rapidamente o fluxo de sangue, ela para de jorrar na mesma hora. Só que ela pega, a palavra de Deus diz, o historiador diz que ela vai saindo, ela vai indo embora, porque ela era ingrata. Ela não reconheceu a soberania de Deus, pelo que Deus estava fazendo sobre a vida dela. Só que Pedro começa a fazer um mal, porque Jesus ele dá um grito de alerta. Ele grita: alguém me tocou porque de mim saiu de mim. Aí Pedro começa a falar: mas como, mestre? Alguém me tocou? Porque tem uma multidão que lhe aperta e lhe oprime. Tem uma multidão que lhe aperta e lhe oprime. Aí eu aprendi algo interessante, irmão, nessa passagem. Porque Deus está chamando a atenção da mulher para o alto, irmão. Não era só para a cura física, mas era para a cura espiritual. Porque a cura dela, nem o médico conseguiu dar jeito na cura dela. Porque ela foi em todos os médicos, ela gastou tudo que tinha. E ela teve que se prostrar e chegar aos pés de Jesus, se humilhar. Porque a humilhação faz a gente subir degraus, mas a exaltação faz a gente se humilhar. Quando ela voltou de novo e fez que está em Provérbios 28, aí Deus liberou uma palavra para ela. Porque eu aprendi algo interessante, quando a multidão estava oprimindo e apertando. Aí 2 Crônica 7,14 vai falar isso. Se esse meu povo que me chama pelo meu nome orar, buscar a minha parte e se converter seu mau caminho,
eu ouvirei tua oração e estarei em tua terra. Porque Deus tem um coração contrito e quebrantado diante da presença de Deus, que se arrepende verdadeiramente. Quando ela colocou no coração dela de se arrepender, falou: se eu apenas tocar na obra do Senhor, ela conseguiu tirar a virtude do Senhor. Mas tinha uma multidão em volta do Senhor que tocava, oprimia o Senhor e não alcançava nada, não adquiria nada, tocava no Senhor e não via nada. Porque essa multidão, irmão, é uma multidão que está andando em dubiedade. Malaquias 3, versículo 18. Porque não sabe se serve a Deus ou se serve o mundo. Não sabe se está em espírito ou se está na carne. E uma pessoa assim, a palavra diz que você não consegue tocar na obra do Senhor. Você oprime Jesus e joga ele na parede. É assim que Jesus estava falando, porque o povo não quer arrependimento. E veio uma mulher, e ela disposta a se arrepender. Só que eu aprendi algo interessante, irmão. Que essa mulher, Deus chamou a atenção dela. Porque em João capítulo 4, 23, está falando que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que adorem em espírito, mas em verdade. Por quê? Porque a palavra diz que nós temos que adorar só pelo que Ele dá, mas nós temos que adorar pelo que Ele é. E Ele é espírito. Todo que chega aí tem que adorar em espírito. Porque aquele que está na carne só tem discernimento para as coisas da carne. Mas aquele que está em espírito, discernimento a coisa do espírito. Quando aquela mulher, rapidamente eu aprendi algo interessante, irmão. Que ela veio e tocou na orla do Senhor. Ela tirou virtude. Jesus logo dá um grito: ei, alguém me tocou. Ele está chamando a atenção para a cura da alma daquela mulher. Que ele está querendo curar ela completa. Não só o físico, mas o espiritual. O espiritual. Aí ela vem, faz uma cena que ela reconhece a soberania de Deus. Ela vem e ela se prostra aos pés do Senhor. E a palavra de Deus diz, em Deuteronômio 28, 13: todo aquele que confessa e deixa, esse recebe misericórdia. Ela veio e confessou. Aí o Senhor fez um ato na vida dela. Falou: filha, porque Ele está falando um ato de ternura. Filha, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Quando ela falou isso, rapidamente, Jesus olha para Jairo, segura na mão dele. Por quê? Porque a palavra diz: aquilo que você semeia, você colherá. Porque se você semear ingratidão com ingratidão, você vai colher ingratidão. Mas se você semear gratidão com amor, você receberá amor. Porque a palavra de Deus diz: nós temos que amar o que nos ama e amar o que nos aborrece, o que nos faz mal. Jesus, ele não olhou para o que já tinha feito. Porque Tiago 2 vai dizer: não fazer decepção nem parcialidade de ninguém. Jesus, ele olhou para a necessidade daquele homem. Ele estendeu-se a mão para ele. E ele agarrou-se na mão dele. Ele falou: agora nós vamos caminhar juntos. Nós vamos juntos. Quando ele terminou de atender aquela mulher, a condição segurou a mão dele e foi para a casa dele. Foi para a casa de Jairo. Por quê? Porque eu aprendi algo interessante, irmão. Que hoje nós andamos em uma fé em dubiedade. Porque de vez de nós se prostrar diante de Deus, se humilhar diante dele, ir aos pés da cruz e confessar para o Senhor, nós corremos primeiro para a casa do vizinho. Nós corremos primeiro para o irmão para falar. E o irmão vem nos ajudar, ele faz uma poelar. Ele faz ele nos dar desânimo. Ele faz aquele nos colocar para baixo para ver se nós paramos. Mas Jairo não. Jairo ficou na posição, ficou na humilhação, no tempo da lapidação. Por quê? Porque a última palavra ela vem do Senhor. Porque o Senhor falou para ele: se tu crês, Jairo, tu verás a glória de Deus. A tua vida não está morta. A tua vida não está morta. Se tu crês. E quando ele falou isso, ele pegou aquela palavra para ele. Eu creio que ele pegou para ele aquela palavra. Ele ficou no tempo da lapidação, no tempo do preparamento. E quando esse tempo chegou na vida dele, Jesus segurou na mão dele e foi para a casa dele. Amém? Gostei que os irmãos ficassem em pé. Eu não vou pregar uma mensagem longa porque tem muita pouca gente que não adianta pregar uma mensagem longa. Amém? Aleluia! Quando ele pegou na mão de Jairo, ele vai para a casa dele. Quando ele chega lá na casa de Jairo, eu aprendi algo interessante. Que dava uma multidão na frente da casa dele. Uma multidão, uma para criar, para levar notícia ruim, para ver o fracasso. E outro para rir da desgraça que estava acontecendo na casa dele. A palavra diz que quando ele chegou lá,
povo riu. O povo tirou sarro. Aí chegou lá, espera aí, então vamos ficar tudo curioso. Aleluia, Jesus. Vão ficar tudo na expectativa. Vão ficar tudo ali querendo saber, mas não vão ver nada. Não vão ver nada. Vai entrar só o pai, a mãe, o Tiago, João e Pedro. E ele chegou lá e ele falou, menina, ali da povo levando. Algo muito interessante. Porque toda vez que Deus ele faz um milagre, ele faz para se bem. Aleluia. Ele chegou para aquele cego e falou, cego, tem ônibus. Aí ele falou, levanta. Ele chegou para aquela filha de Davi do Naí, falou, menino, levanta. O filho do pródigo falou, me levantarei, ele tem como meu? Vai. Algo de posicionamento. E quando aleluia, Jesus. Ele falou isso, ele falou, agora dá de comer a menina. Dá de comer a menina. Por quê? Porque muitas vezes, irmão, eu aprendi algo interessante nesse meu 15 anos. Não é com aquilo que a pessoa pensa que você vai deixar de fazer, vai deixar de realizar, ou vai deixar de percorrer na sua caminhada. Por quê? Porque o pastor Alessandro conhece, sabe, que eu vejo muita jornada lutando com algumas coisas, e eu sempre ouvi sendo barrado por alguns irmãos. Fiz a primeira vigília, a segunda sendo difícil, eu estou bem de apoio, e não tenho muitas condições, mas aqui por lá Deus abre uma porta, Deus dá condições e eu faço. Eu tentei ajudar alguns pastores fazendo 7 dias de congresso para levantar a igreja do pastor, para ver se a igreja do pastor ia para frente. O pastor se levantou contra mim, parou no meio do congresso, estava tudo preparado, gastei tudo, Deus preparou, tirei da onde eu não tinha, mas Deus ele fez. Porque operando Deus, quem impedirá? Amém? A palavra diz, só basta você crer e confiar. Porque Jesus, ele faz a boa, a perfeita e agradável. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai. Meu Deus! Espírito Santo de Deus. Essa foi a mensagem simples. Uma mensagem, Deus, de reflexão para nós, Deus. Uma mensagem, Deus, de conselhamento. Uma mensagem, Deus, para Deus me dar ânimo, Deus, para nós poder caminhar, Deus. Xarabacanta, labacanta. Eu já te peço, Deus, coloca estratégia, Deus. Xarabacanta, o líder dessa igreja, Deus. Coloca estratégia ao membro dessas igrejas, Deus, para vir para esse local, Deus. Tira todo impedimento, tira todo empecilho, Deus. Tira tudo aquilo que não é do seu agrado, Deus. O Senhor começa a dar, Deus, de segmento para Deus ter alma aqui nesse local, Deus. Eu já te peço, Deus, que o Senhor vai preparando algumas coisas que precisam ser preparadas, Deus. Como tu tem, Deus, um projeto de fazer cruzada nesse local, Deus. Para ter alma, Deus. Dá condições, Deus, para comprar, Deus, o que precisa ser comprado, o som, Deus. Alguma coisa, Deus, para você dependente, Deus. Mas para que o Senhor não venha honrar, Deus, e que venha ser feito coisa de qualidade, Deus. Porque hoje está difícil, Deus, de confiar em pessoas. Está difícil, Deus, porque Jeremias falou, Deus, mas tem como, Deus. Então, se Deus começa a quebrar todo impedimento, toda barreira, e vai, Deus, descendo tua providência aqui nesse local. Começa, Deus. Abençoa. Em nome de Jesus, meu Pai. Confere para a glória. Deus mandou dizer para ti, profeta. Aleluia, Jesus. Eu sou profeta, Deus, até o final do ano. Tu vai ver o que Deus vai fazer. Porque está vindo novidade e Deus não viu. Eu creio, meu Pai. Começa a preparar, Deus. Em nome de Jesus. Deus vai dar lugar, Deus, para expandir o teu ministério. Eu creio, meu Pai. E Deus vai dar um projeto para ti. Eu creio. Caralho, vai ficar marcado aqui nessa cidade. Em nome de Jesus. Confirma. Porque muitas vezes, Deus, muito correram, Deus, porque não acreditaram no projeto. Porque acharam que vai ficar na mesmice. Mas Deus tirou porque não era para estar do lado.
Aleluia. Deus vai colocar pessoas, Deus. Ele vai trazer pessoas, Deus vai te ajudar. Eu creio. E Deus já manda dizer para ti, faça uma carta. Faça um projeto da banda. Deus vai te dar um local. Eu creio. E muitos que olharam, Deus, e acharam que não ia passar daqui. Ele vai ver o que Deus vai fazer da vida. Aleluia. Porque tu sabe o que Deus já fez, Deus. Tu tinha pedido e orado por tempo. Aleluia. Já lá vai cantar lá. E Deus vai começar, Deus, a agir mais ainda, Deus. O teu projeto é grande. Eu creio. E Deus manda dizer para ti, prepara o que está aqui do teu lado. Porque tem muitos que vão querer chegar, Deus. Vai querer usar de vontade, Deus. Já lá vai cantar lá, vai cantar lá. Mas Deus vai te honrar nessa terra. Eu creio. Em nome de Jesus. Que agradeço a oportunidade no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostei de você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus possa abençoar, pastor. Deus abençoe a todos os irmãos que vieram. Levanta a sua mão. Já vamos terminar. Amanhã estamos ali na sede, né? Culto de ensinamento. E também a nossa ceia, tá, irmão? Não perca.